Paz seja convosco, região 523. Passe já convosco, influentes. Hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, um pastor muito querido da nossa região, o pastor... Toninho Pavanelli, que ele é lá da primeira IEQ de Dourado, né? Na verdade, a única IEQ de Dourado. E também ele é coordenador regional do grupo de homens. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Eu agradeço pelo convite, por estar aqui. Louvo a Deus pela vida de vocês. E eu tenho certeza, vai ser um prazer, vai ser muito bom estar aqui com vocês nesses momentos. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. É muito bom ter o senhor aqui. Então vamos lá para a primeira pergunta. A gente sempre começa perguntando como foi a sua conversão. A conversão... Ó, Ela sempre me corta nas perguntas. Tá bom. é que o Theo lembra que ele falou que ele gosta. Não, é verdade. Eu cortei uma pergunta, tá certo. Vai, pode perguntar a primeira. Primeiro a gente gostaria que você se apresentasse. Quem que é Isso o aí. pastor Toninho Pavanelli? Bom, vamos lá. O pastor Toninho Pavanelli é uma pessoa muito grata a Deus, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde ele me tirou. Hoje, sou pastor, pastor em Dourado, já há mais de 30 anos. Sou esposo da pastora Ana Cristina, a quem eu amo, ela sabe disso. E pai de duas meninas que inclusive vocês conhecem, a Rebeca e a Raquel. Esse de momento, mas acima de tudo, servo do Deus vivo. Amém. Vai, Então, Theo, pode ir. agora eu posso ir para a primeira pergunta minha, que é como foi a sua conversão, pastor? Conta um pouquinho do seu início, como era o senhor antes de conhecer a Jesus e o momento que o senhor encontrou Jesus. Bom, vamos lá. É óbvio que se eu for detalhar, vamos dizer assim, a minha conversão, nós vamos tomar muito tempo. Eu vou dar uma resumida. Não, aqui, ó, Certo. pode ir até meia-noite. Não tem hora pra acabar, não. Quando eu conheci Jesus Cristo, foi através do meu irmão. Meu irmão, inclusive, essa cidade conhece, o pastor Aparecido. Ele começou a ir na igreja e aí ele me convidou. Eu, porém, eu tinha aversão aos evangélicos, o que nós chamávamos de crente. Eu nunca tinha ideia, eu não tinha a menor intenção de entrar numa igreja evangélica. E meu irmão, ele já havia se casado, e ele toda semana ele estava em casa, ele começou a frequentar, inclusive, essa igreja aqui, a catedral. Vocês eram de Jaú? Nós morávamos, ele morava aqui e eu morava no sítio. Então ele sempre ia em casa. E quando ele começou a falar de Jesus para eu. Porém, eu mesmo antes de me converter, tá certo, eu não era boa pessoa. Bom, para vocês terem uma noção, né? Vamos voltar um pouquinho. Eu era uma pessoa assim, até querida, uma pessoa que eu me dava bem com todo mundo, porém, ninguém me queria como genro. Como genro eu não servia, tá? Então só para vocês entenderem um pouco como era, né? Nossa. Todo mundo gostava, eu era uma pessoa, né, bacana, vamos dizer assim, me dava bem com todo mundo, respeitava todo mundo, porém tinha esse detalhe. E esse tá? defeito? Esse defeito. Realmente, nessa área, certo, eu não era muito bom. Porém, quando meu irmão me convidou para vir na igreja, eu prometi para ele que viria. Foi aí aonde o negócio pegou. E eu sempre fui de palavra. Eu nunca fui de voltar atrás com algo que eu prometia. Mesmo não tendo temor a Deus, eu não tinha temor nenhum, porém a minha palavra sempre foi respeitada. Aí quando eu prometi para ele que eu viria fazer uma visita na igreja dele, quando ele veio embora eu fiquei pensando, mas o que eu fiz? Né? Agora eu vou ter que ir. Tanto é que eu vi, eu prometi para ele, falou, então você vai passar em casa, você deixa a sua moto, na época eu tinha moto, você deixa a moto em casa e nós vamos junto de carro. Eu falei para ele, não, eu vou de moto, eu sei onde é a igreja, menti, eu não sabia onde era a igreja. Eu falei que sabia onde era para me poder vir de moto. Qual era a minha ideia? Eu vou entrar na igreja, eu vim, viu? Começou o culto, o que eu faço? Vai embora. Obviamente, eu vou embora. Essa era a minha ideia, certo? Então, o que eu fiz? Mas aí eu lembrei que eu não sabia onde era a igreja. Eu peguei a moto, eu vim. Eu me lembro muito bem, passei nessa rua aqui na frente, só que eu estava vindo de lá para cá e eu encontrei o moço. Eu falei, me diz uma coisa, onde é que tem uma igreja de crente por aqui? Que eu sabia que era por aqui, crente. mas eu não sabia onde era.
E aí ele diz, olha, nessa rua aqui, 2 quadras para frente, que eu fui bem lá atrás. Ele falou, mas não tem ninguém lá agora. Eu passei lá em frente, tá fechado. Eu falei, não, eu não estou indo na igreja. É que eu tenho um amigo meu que mora lá perto, e se eu achar a igreja, eu acho a casa dele. Mentira. Fiquei com vergonha de dizer que eu estava procurando a igreja de crente. Bom, enfim, achei a igreja, no domingo eu vi. A hora que eu cheguei, que eu subi aquelas escadarias, ainda não tinha começado o culto, eu cheguei bem perto de começar o culto, 2 sobrinhas minhas, na idade aproximadamente entre 5 e 8 anos, o tio, vieram e me abraçaram, vem aqui, a mãe está lá na frente. Enfim, quando eu vi, eu estava sentado no primeiro banco. Mas o primeiro banco, primeiro de primeiro, meu, não é aqui na frente. O primeiro banco, uma sentada no meu colo e outra do lado, e o culto começou. Como é que eu saio? Não sai. Agora eu quero falar algo para vocês. Terminou o culto. Certo? A hora que o culto terminou, eu gostei muito do culto. Não me esqueço até hoje o louvor que a mocidade cantou. Eu não vou cantar, vocês também, você não vai lembrar, vocês não vão lembrar, mas os mais antigos vão lembrar, porque eu como cantor sou péssimo, mas ele dizia assim, ó, mananciais de água viva que corre, mananciais de água viva que vem de ti, os irmãos que se amam, em nome bendito de Jesus, mananciais de água viva que corre. Para você ver, isso fazem quase 40 anos e eu não me esqueci. A mocidade naquela noite cantou esse louvor. A hora que termina o culto, eu estou saindo, me cercou, cercaram alguns jovens. Fala assim, poxa, muito obrigado por você ter nos visitado. Que bom ter você aqui, ficamos tão felizes. Naquela hora, cara, eu tremi na base. Porque a igreja que eu ia, eu entrava e saía, ninguém nem notava que eu existia. Se eu fosse na igreja ou não fazia diferença. Mas aqui, a hora que eu entrei nessa igreja, eu estava indo embora, não deixaram eu ir embora. Me abraçaram, me agradeceram e me convidaram para voltar num culto de jovens, que era no sábado. Então eu vim o primeiro culto, eu vim o segundo culto no sábado, eu vim o terceiro culto no domingo, eu vim o quarto culto, eu vim o quinto, estou vindo até hoje. E eu nunca mais deixei de vir na igreja. Então, esse foi a maneira com que eu me converti. O problema meu não foi a minha conversão. Você tinha quantos anos nessa época? 24 anos para 25. Eu estava com 24 anos completo e eu me lembro até hoje, o meu batismo foi no dia 29 de dezembro de 85. Olha. Faz tempo, né? 29 de dezembro de 85 foi o dia que eu me batizei. E aí depois eu comecei a ter alguns problemas. Não com a igreja, muito menos com Deus, mas na minha casa. Na época, meu pai, muito católico, não aceitava. Minha mãe até frequentava, meu irmão mais novo até frequentava, mas eu vim e fiquei e eu me batizei. Para você ter uma noção, eu nunca vi meu pai implicar com a minha mãe porque ela vinha num culto aqui. Ainda eles pegavam um ônibus, vinham e voltavam de ônibus. Eu nunca vi meu pai implicar com o meu irmão porque ele vinha num culto aqui. Mas quando eu vim, aí eu sei que foi o inimigo, o inferno que se levantou contra a minha vida. E naquela época, nós morávamos no sítio, a uns 8, 10 quilômetros daqui. Eu vinha a pé pro culto. E eu vinha na escola bíblica. Quando eu vendi a moto, fiquei a pé, que as coisas complicaram um pouco pro meu lado. E vou dizer para você, Theo, Deus, às vezes, ele pega pesado. Deus não pega leve com quem ele investe pesado. Então vocês se preparem. Se preparem, vocês estão investindo. Deus está investindo em vocês. Deus colocou o mundo aqui na mão de vocês. Vocês falam com o mundo. Então vocês podem estarem preparados. Mas pode ter certeza, Deus sempre vai estar do teu lado, protegendo e guardando vocês. Naquele momento, quando eu comecei a vir, meu pai se levantou
Eu me lembro ele com um pedaço de pau na mão e disse: na minha casa você não fica. Você vai ter que escolher. Ou essa igreja, ou o crente, ou a tua casa. Eu me lembro até hoje que deu tempo de me fazer. Eu entrei, peguei uma mochila, eu lembro, são coisas que a gente não esquece. Uma mochila, aquela que põe nas costas vermelha, com 2 trocas de roupa. Uma que eu usava para trabalhar e uma para vir na igreja, e aquela do corpo. Eu vinha para o culto, são coisas que gravam na mente da gente. Quando terminava o culto era maravilhoso, eu chorava, era lindo. Deus sempre falando, Deus sempre fala, aguenta. Deus, aguenta. Aí os jovens estavam ali, o culto terminava e a gente se reunia, ficava batendo papo, um ia saindo, outro ia saindo, a gente ficava em 4, 3, 2, ficava eu e mais um. Aí o outro falava, paz, estou em paz, paz. E eu ficava ali na porta da igreja, para onde eu vou, com a minha mochila nas costas. Às vezes eu dormia aqui no fundo dessa igreja. Dormi muitas noites no fundo dessa igreja. No centro da cidade. Eu dormi no centro da cidade. Tinha um lugar onde eu trabalhava, tinha umas madeiras, umas tábuas. Eu dormia em cima daqueles tabulados. Mas eu nunca voltei atrás. Acontecia algumas coisas comigo. Eu saía andando por essa rua aqui. Às vezes eu não sentia o chão. Eu era carregado. Eu sentia carregado. Para qualquer lugar que eu fosse, eu conseguia dormir, levantava no outro dia e ia trabalhar. O mais difícil em tudo isso era a hora de tomar banho. Onde você vai tomar banho? Entendeu? Ter que pedir para alguém para tomar, deixa eu tomar um banho na tua. É um negócio que não é, você não pede isso para os outros, não é? Você pede um copo d'água, se for preciso você pede um pão. Pedir para tomar um banho não é normal. E eu tinha que pedir para tomar um banho. E muitas vezes eu vinha sujo para a igreja. Eu trabalhava em oficina mecânica. Eu era torneiro mecânico. E eu entrava, subia as escadas, eu sentava no último banco lá atrás. Embaixo da galeria ali tinha uns bancos. Eu sentava ali para que ninguém me visse, quietinho, com a minha mochila do lado. Né? Mas Deus sempre falava comigo. Então, depois, é lógico, o tempo passou, voltei para casa, meu pai aceitou novamente, toda a minha família se converteu, meu pai morreu com Jesus Cristo, certo? Minha mãe partiu com Jesus, meus irmãos vivos, todos eles, graças a Deus, é músico, é diaconisa, é pastor. Então, meus irmãos, graças a Deus, estão na presença de Deus, mas alguém teve que pagar o preço. Entendeu? Por isso que eu falo, Deus não pega leve em quem ele investe pesado. Mas fala aí, mais alguma pergunta? Vai, que testemunho forte, né? Forte. E às vezes, apenas acrescentar aqui uma coisa. É impressionante como a gente vê histórias como a do Senhor, que mostra que teve que pagar o preço, né? E às vezes, hoje em dia, nós até, incluindo nós dois também, todos nós que estamos aqui, a juventude atual, às vezes, não quer pagar, às vezes, o preço por Jesus, né? Não quer pagar, às vezes, o preço de declarar, eu sou um cristão. Sim, que nem o seu pai falou, você vai na igreja de crente agora, então você sai de casa. E você, o que fez? No mesmo minuto, foi lá, pegou e falou, então tá bom, que é isso que eu quero. E falta isso, às vezes, da gente, esse posicionamento. Vou falar um negócio para vocês agora, talvez você nunca tenha pensado nisso. Deixa eu perguntar para você. Já que vocês estão fazendo pergunta, eu vou fazer também. Pode. Qual era o nome da mãe de Jesus? Maria. Maria. Por que Deus escolheu Maria? Vou dar uma opinião minha, porque quando não está na Bíblia, uma opinião minha.
certo? Quando Deus escolhe Maria, eu não creio que Maria era a mulher mais santa daquele vilarejo. Tinha outras meninas santas, talvez até mais do que ela. Mas Maria aguentava a pancada. Maria aguentava a pancada. Pode ter certeza disso. Quando ela foi chamada, Deus sabia. Porque na época, hoje, uma menina parecer grávida, não que seja normal, mas ela vai ser aceita. Mas na época, ela poderia ser apedrejada. Se o noivo falasse, não é minha, não quero, e liberasse, ela seria apedrejada, ela seria morta. Então, quando falaram para ela, o anjo chegou e falou assim, Maria, ó, você vai ficar grávida, sem casar, vai ser do Espírito Santo. E com um detalhe, eu não vou contar para ninguém, é você quem vai contar. Porque se o anjo aparecesse lá e falasse, todo mundo ia acreditaria. Eu não vou falar. Para te quebrar o galho, eu vou falar pro seu noivo. Não tá isso na Bíblia, tá, gente? Eu vou falar com José, para quebrar o seu galho. Mas eu não vou falar com ninguém. E você vai ter que aguentar. E ou a criança nasceu e tudo, e as pessoas não acreditaram. Ela foi para a casa da prima, a prima acreditou, que a hora que ela chegou lá, João bateu os pezinhos na barriga de Isabel, e aquele negócio todo. Mas Maria foi escolhida porque ela aguentava a pancada. Deus não pega leve com quem ele investe pesado. E ele investiu pesado em Maria. Você quer ver um outro exemplo que nós temos? Por exemplo, Ruth. Uma estrangeira, viúva, que veio de um outro país, veio de um outro estado, de um outro povo, chega em Israel, põe uma mulherada debaixo do braço e casa com um dos fazendeiros mais ricos da época. Foi Boaz. Por quê? Na hora, ela e Noemi fala o que para ela? Volta para tua casa, aqui é o teu povo, estou indo embora. Fica com o teu povo, fica aí com a sua cunhada, vocês ficam aí, vocês vão arrumar outro casamento, vocês são novas, eu não tenho nada para te oferecer, nem outro filho. Naquele momento, quando ela fala assim, olha bem, uma voltou, foi com a família dela, e ela foi atrás da sogra. A sogra falou, volta que eu tô indo. Ela falou, vamos conversar sério aqui? Ô, minha sogra, não se toca mais nesse assunto. Aonde a senhora for, eu vou. Onde você dormir, eu vou dormir. Onde você for enterrada, eu vou ser enterrada. O seu povo vai ser o meu povo e o teu Deus vai ser o meu Deus. E não se conversa mais disso. Naquele momento, ela arrebenta o coração de Deus. Ela arrebenta. Porque ela preferiu cuidar da sogra. Ela preferiu cuidar da sogra. E eu vou dar uma dica para vocês agora que vale ouro. Para todo mundo aí de casa. Muita gente quer ser abençoado, não quer? Todo mundo gosta da bênção de Deus, quer milagre, todo mundo quer prosperidade, todo mundo quer poder contar testemunho, mas muitas vezes não conhece Deus. Sabe que Deus existe, sabe quem é Deus, sabe até a maneira com que ele funciona, muitas vezes sabe que ele é o único Salvador, porém, existe algum detalhe que nós precisamos saber, que nós precisamos conhecer. Estou falando isso dentro daquilo que vocês me perguntaram. Eu passei ali por Maria, estou falando agora a respeito de Ruth. Por que que ela casou com um fazendeiro, ela foi tão abençoada? Ela que chegou em Israel e foi catar o resto do que as pessoas colhiam, para poder tratar da sogra e dela. Ela deixou a sogra em casa e ela foi para a roça. Ela foi, catar os grãos de cevada que caía lá para poder levar para casa. Então, Theo e Kathleen, você que nos ouve aí, se você quer ser abençoado, Deuteronômio 28, versículo 2 diz assim, 1 e 2, e serás que se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, todas as bênçãos, essas bênçãos, a bênção do Senhor, virão sobre ti e te alcançarão. Não é um sonho de consumo? A bênção correr atrás de você? A bênção bater na tua porta?
Não é um sonho de consumo seu celular ser um portador de bênção, de boas notícias chegar para você. É o sonho. Jesus disse, João 15:7, se vós estiveres em mim, a minha palavra estiveres em vós, peça o que você quiser, vai ser feito. Foi Jesus quem disse isso. Não há possibilidade de ter mentira nisso. Mas quando ele disse, vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós. Que palavra que é essa? Aqui, vocês não são pais, mas eu sou. Já vão segredos. Se você quer agradar o pai, trata bem o filho. Trata bem o filho que você vai agradar o pai. Então, naquele momento, quando Ruth estava cuidando de Esther, ela entrou num dos princípios de Deus. Que isso serve para nós hoje. Serve para mim e serve para você. Se você quer a bênção de Deus, quer que a bênção de Deus corra atrás de você, agrada o coração do Pai. Muitas vezes a pessoa acha que é no muito orar. Oração faz parte? Faz. Jejum faz parte? Faz. Isso é necessidade. Tanto é que jejum e oração é até uma obrigação. Que Jesus disse, quando orares, quando jejuares. Ele não disse se orar ou se jejuar. Quando orares, quando jejuares. Mas existe um segredo que nós precisamos descobrir. E quando a igreja descobrir esse segredo, vai mudar a igreja. Vai mudar a história da igreja no Brasil, no mundo. Deixei curioso, não é? Sim. Mas vai pegando cada código, vai pegando. Eu posso falar isso porque o que dá certo na minha vida, dá certo na vida de vocês. Eu ouço dentro da minha casa, às vezes, eu sei que ela vai assistir isso, ela sabe o que eu estou falando. Minha mulher fala, você não é normal. Não é normal. Eu ouço, às vezes, minhas filhas falando para a mãe, né? Fala com o pai, que ele é diferente. Eu ouço isso dentro da minha casa. Né? Às vezes, quando estão passando algum apuro, alguma coisa apertada, tem que falar com o pai. Mas não é por nada. É simplesmente alguns princípios que nós precisamos descobrir. Vamos lá. Do que o pai gosta? Primeira coisa que eu tenho que saber. Um bom vendedor, quando ele chega em um lugar que ele vai vender, se ele for um bom vendedor, ele sabe o time que o cara torce, sabe se ele tem neto, sabe se ele tem filho, sabe se está na escola, sabe se tem alguém doente em casa. Primeira coisa que ele chega não é vendendo. Primeira coisa que ele chega é perguntando da família. E o neto ficou bom? É agradando a pessoa. Se o time dele ganhou, parabéns, seu time ganhou. Se perdeu, puxa, mas jogou melhor que o outro e perdeu, que pena. Então, não é diferente com Deus. Do que Deus gosta? Né? O ser humano, ele gosta de boas coisas aqui, o ser humano gosta de boa comida, o ser humano gosta de ser abençoado financeiramente, o ser humano gosta de um carro bonito, gosta de uma boa casa. Theo e Catherine, Deus gosta de gente. Deus gosta de ser humano. Quando aquela mulher, quando Ruth, ela larga tudo para cuidar de uma pessoa, ela arrebentou o coração do pai. E era uma mulher que nem era da nação dela, uma estrangeira. Quando você vai para o capítulo 25, olha bem, do livro de Mateus, vou parafrasear para ficar bem fácil de entender. Jesus está ali, ele conta uma história, ele fala assim, gente, vem cá. Vocês vão ser abençoados ou não vão ser abençoados? Um vai para o céu, outro não vai. Como assim? Ele fala assim, sabe por que vocês vão ser abençoados? Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Precisei de roupa, vocês me vestiram. No hospital, vocês me visitaram. Eu estava preso, vocês foram me ver. Mas o que estiver à esquerda, vocês vão lascar tudo. Vocês vão para o céu, vocês vão estar comigo. Mas vocês da esquerda vão se lascar tudo. Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Fui preso, vocês não foram me ver. No hospital não quiseram nem saber. Então vocês estão tudo no inferno. Está escrito isso. 25. Aí algumas pessoas, tem coisa errada nesse negócio. Acho que um olhou e falou assim, acho que Jesus, acho que o sol está muito quente, ele não está muito legal não. Aí alguém tem coragem, mas Senhor, aí. Explica que nós não entendemos. O senhor nunca ficou doente? Nunca passou fome? Nunca foi internado? Nunca foi preso?
Quando que nós fizemos isso para o Senhor? Aí vem o segredo. Quando você fizer um desses pequeninos, amém, fazei. Você quer agradar o Pai? Agrada o Filho. Sem acepção de pessoas. Quando ele diz o segundo grande mandamento, amar o seu próximo, quem é esse próximo? Todos. Então, quando você agrada a Deus, agora eu vou chegar na segunda parte. Quando você agrada a Deus, você consegue o que você quer dele. Você consegue acessar o coração do Pai. Eu vou citar uma palavra para depois vocês fazerem perguntas, senão eu falo a noite toda, né? Não? Pode? Pode ficar à vontade. Senão eu pastor. falo demais. Mas eu quero deixar mais essa palavra para vocês e para você que está nos assistindo aí. Eu estou falando isso porque é algo que dá certo na minha vida. Eu não tenho medo de problemas. Não sou perfeito, imagina nenhum, né? Tenho problema, mas sou muito calmo porque eu descobri algumas coisas que dá certo na minha vida. E eu vou falar para vocês estão começando. Parte para esse lado. Vocês vão avançar muito além daquilo que vocês imaginam. Invistam em gente, em pessoas. Theo, aquele versículo que a igreja conhece, já ouviu falar, acredita, porém não pratica, que está em Gálatas 6:7. Diz assim: não erreis. Um Deus que não se deixa escarnecer diz: tudo o que o homem plantar, ele colherá. Tudo que o homem plantar, ele colhe. Para um pouquinho. Você está vivendo hoje o que você está colhendo hoje, que você plantou ontem. Agora, se você sabe que você vai colher amanhã o que você está plantando hoje, o que você pensa em plantar? Se você plantar coisa boa, ou coisas boas, você vai colher coisas boas. Sim. Se você plantar carrapicho, é carrapicho que você colhe. Se você plantar tomate, você vai colher tomate. E isso serve para todas as áreas da nossa vida, para todo e qualquer credo religioso, para o negro, para o branco, para o rico, para o pobre, para o ateu, todos. A lei da semeadura não escapa a ninguém. A hora que a igreja acordar, a hora que ela parar num farol e chegar alguém, eu sou vítima. Eu sou vítima. Mas eu amo isso. Eu vejo o amor de Deus em mim. Quando eu paro no farol, tem 4 ou 5 carros, a pessoa sai de lá e vem no meu carro vender alguma coisa. Então, pessoal, só para vocês entenderem, quer se dar bem? Investe em gente. Quando uma pessoa chega num semáforo e bate no teu carro, bate no seu carro, para pedir alguma coisa, quantas vezes a pessoa fala, puxa, mas justo o meu, tantos carros, por que vem no meu? Eu penso diferente, graças a Deus que veio no meu. Deus me deu o privilégio, eu vou ser abençoado. E eu não fico triste, Deus sabe, eu estou falando aqui para vocês, Ele sabe do que eu estou dizendo, Ele conhece meu coração. Eu fico feliz. Eu já deixo dinheiro separado, ali do lado da porta do carro. Por isso, se vocês quiserem ver, que sair daqui, eu abro a porta para vocês verem. Tá lá, separado. Nós temos que ficar, às vezes é rápido, tá abrindo o farol, já tá ali no jeito. E eu fico tão feliz. Eu fico feliz com isso. Porque eu sei o que vai acontecer lá na frente. E é gostoso quando você pode ajudar. Theo, a palavra de Deus diz o seguinte: é melhor você dar do que receber. Quando você dá, é porque está sobrando. Quando você precisa pedir, é porque está faltando. Tem muita gente que acha que receber é melhor do que dar, e não é. Dar é muito melhor do que receber. Então, quando a igreja conhecer a lei da semeadura e investir na semeadura, ela vai colher. Ninguém colhe sem plantar. Infelizmente, as pessoas querem, mas ninguém colhe sem plantar. Esse é um dos maiores segredos das pessoas abençoadas. É investir em gente, em pessoas, porque aí você investe no reino.
Nossa. Forte, né? Eu só complementar. Vai então, manda bala. É muito importante, né, pastor, a gente realmente ter esse cuidado, né, com o próximo. E o Senhor, a gente tava conversando há um tempo atrás, né, aqui, né, no podcast, e o Senhor comentou, né, que a igreja, ela é formada por gente. E na igreja tem que ter o amor, não é apenas pregar a palavra. É ter o amor, porque, vamos ser sinceros, o que fez hoje em dia muitas pessoas voltarem para a igreja depois de uma pandemia não foi apenas a palavra. Porque depois da pandemia cresceu muito palavra na internet, palavra no rádio, palavra na televisão. Mas é o amor, é a união que a gente só encontra onde? Na igreja. E o reino é isso, né? O reino é pessoas, como o Senhor disse. Tanto que Então- a sua conversão foi por causa do acolhimento. Do acolhimento. Foi o que me chamou a atenção. Eu não lembro o que o pastor pregou naquela noite. Não me lembro de uma palavra. Eu lembro do que os jovens cantaram e do acolhimento. Isso não me esqueço. Então, a igreja é isso. Quando nós pararmos de pensarmos em nós e pensarmos no próximo, aquilo que nós estávamos comentando, eu falei para vocês, não se preocupa com vocês. De você, Deus cuida. Se preocupa com o próximo. A partir do momento que você se preocupar com o próximo, Deus vai cuidar de você. Em cada momento da sua vida. Em cada instante. Como eu estava contando. Se eu for falar de todos os testemunhos, pastor também fica doente? Fica. Pastor também fica doente. Até mesmo eu precisei ficar doente. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de orar por cura. Nas minhas reuniões eu gosto de orar por cura, eu gosto de ver pessoas sendo curadas, mas para mim crer nisso, eu precisava ser curado. E eu constantemente estou sendo curado de alguma coisa. Como eu falei para vocês, eu tive um problema muito sério de coluna, muito sério. Quando eu fui, até vou falar um pouco melhor para vocês, quando eu cheguei, um amigo meu, médico de Dourado, que eu cheguei, eu não conseguia andar, ele falou, vamos tirar um raio-x. Pelo raio-x, ele já viu que o negócio era sério. Ele falou, pastor, esquece isso aqui. Pode fazer uma ressonância. Eu fui e fiz a ressonância, aquele negócio que entra no tubo lá. Aí, quando eu voltei, que ele pegou aquilo na mão, ele falou, conselho de amigo, hein? Não pegue um peso, não pegue nada, que você vai parar numa cadeira de roda. Olha quantas vértebras estão esmagadas. E ele explicou para mim, ela esmagou, ela saía fora assim do osso, aquela cartilagem, e pegava no nervo ciático. Doía uma coisa de doido. Aí eu vi uma segunda opinião, falou a mesma coisa. E ele falou assim para mim, um outro amigo meu, médico também, pegou um papelzinho, anotou o nome e falou assim, pastor, se esse cara não te ajudar, ninguém pode te ajudar. E fez isso. O cara é daqui de Jaú. Aí eu fui lá, realmente, marquei uma consulta com ele, ele fez doutorado nos Estados Unidos, é cirurgião de coluna, ele olhou para mim, pegou o esqueleto que tinha do lado, explicou o que tinha, eu já sabia o que o outro tinha falado, me deu um remédio para dor e me mandou embora. Eu não me lembro o dia que eu fui curado. Eu não me lembro. Quando eu dei, por isso eu não tinha mais nada na minha coluna. Hoje eu faço o que eu quero. O peso que eu aguento eu posso pegar. Hoje a minha coluna é muito melhor do que quando eu tinha 30 anos. Eu sinto isso. Então são coisas que agora há pouco tempo deu... Eu nunca lembro o nome. Esse zite que dá aqui. Tendinite. Falaram, né? Isso aí agora não tem cura, não tem jeito, você tem que conviver com isso e tal. Me manda eu para cá e me manda eu para lá. Eu só me lembro que eu levantava à noite com uma dor terrível, eu ia para a sala, eu saía da cama, porque senão a pastora não dormia, e eu andava de horas na sala com dor, doía de uma coisa fora do normal. Fui no médico, me tacaram uma injeção nas costas. Aí parece que o negócio piorou os dias. Eu lembro da oração. Eu falei para Deus, Senhor, o que vem do Senhor, eu aceito. Se o Senhor está tratando comigo, o Senhor não vai me ouvir reclamar, o Senhor sabe disso. Nunca reclamei. Agora, o que não vem, eu não aceito. Se não vem do Senhor, eu não aceito esse mal no meu corpo. O Senhor já me curou por tantas vezes e vai me curar de novo.
O que o Senhor tiver que tratar. Agora, ainda falei para Deus. Me ajuda a entender, porque eu quero sair logo disso. Eu já quero aprender. Porque se o Senhor está tratando comigo, pode falar que eu já aprendi e estou de boa. Não tem problema. Eu senti assim que foi coisas de... Também eu não consigo lembrar, certo? Mas eu percebi que foi assim, eu fui anulando e de repente hoje eu faço o que eu quero, levanto o braço, eu faço normal, fui completamente curado. Então, quando você cuida de alguém, Deus cuida de você. Aprenda isso, vocês são novos, você tem uma vida toda pela frente. Cuide das pessoas, se preocupe com as pessoas, porque você vai mexer com o coração de Deus. É duas coisas que Deus não resiste. E às vezes, só mais uma coisa. Não, Pode falar. vai, à vontade. É que, às vezes, a gente fica tanto preso no que o outro vai fazer pela gente quando a gente vai fazer algo. Não, vou fazer isso porque aí tal pessoa vai ver e vai fazer algo pra mim, vai me reconhecer. Só que a gente se esquece que Deus, que está ao nosso lado, que conhece o nosso profundo desejo do coração, Ele conhece de tudo. Então, às vezes a gente fica preso no que o homem vai nos recompensar, que a recompensa do homem é muito pequena. Às vezes a gente acha que é algo, nossa, mas é algo muito pequeno comparado àquilo que Deus pode fazer por nós. Que é uma cura, que é a satisfação de você fazer algo pelo próximo. Fazer algo, né, como o pastor comentou, fazer algo por aquela pessoa que vai lá num semáforo, pedir um dinheiro, independente de qual seja a situação dela. Mas a satisfação, que é só o Espírito Santo que dá. Então isso é maravilhoso. E fazer sem receber em troca, né? Esse é ponto-chave. Porque sabe de onde vem a recompensa. E a diferença de você abençoar e ser abençoado, sabe qual é? Qual? É de você receber um copo de água e de você ter a fonte. Quando você abençoa, você tem a fonte. Você tem o abençoador. Quando você recebe uma bênção. Mas quando você abençoa, aí você tem a fonte, você é a fonte. É muito diferente. Você quer ver um negócio doido? Vamos falar de farol. Vamos. Você chega no farol, você parou no primeiro farol e parou uma criança. Com aquelas gominhas vendendo gominha. Só se a pessoa não tiver dinheiro, senão ele compra, não é verdade? Não é? Senão ele compra. Uma criança que chega e fala, tio, me ajuda. E se ele falar, então estou com fome? Não é? Você ajuda. E você fica satisfeito. Está errado? De maneira nenhuma. Está certo. Tem que ser. Mas você saiu daquele farol, você tinha 20 reais, você deu 10 para a criança, 10 reais. No outro farol, de novo. Mas agora vem aquele cara que já faz alguns dias que eu não tomo banho, tatuagem. Você fala assim, é usuário. Ele vem e fala assim, ô mano, você tem alguma coisa para me ajudar? Olha que doido. Coisa minha, tá? Não tá escrito desse jeito na Bíblia. Mas minha maneira de enxergar o reino. Aí você pensa duas vezes. Mas ele vai comprar droga. Será que ele não vai comprar um pino? Será que eu não estou financiando? Você começa a pensar dessas coisas. Ou vamos lá. Você deu 10 aqui para a criança e você deu 10 para ele também. Aonde você agradou mais? Vamos lá, Kétia. Onde você agradou mais? A criança ou aquele camarada? Aquele camarada. Por quê? Porque o seu coração, tipo... Primeiro você pensou, nossa, o que será que ele vai fazer? A criança não, você nem pensou duas vezes antes de dar. É bem por aí. É bem por aí. Exatamente. Vamos dizer, mas é bem por aí. Porque para criança, qualquer um daria. Lá não. Lá só quem tem coração. E se a pessoa pensasse assim, não, mas eu já acabei de ajudar. Vou ajudar de novo? Não tem problema. Qual a diferença de você plantar um copo desse de semente e você plantar 2 copos de semente? Você vai colher a mesma coisa? Aqui você vai ter uma colheita. Aqui você vai ter outra colheita. São 2 colheitas. Essa é a diferença. E se tiver uma terceira? Aí você vai falar, pastor, vai acabar.
Mas uma coisa doida. Quem limita a Deus somos nós. Sim. Quando a botija da viúva de azeite, porque vocês conhecem a passagem. Quando Eliseu falou para a viúva, ó, junta vasilhas. E ela saiu para os vizinhos pegando vasilha, ela tinha uma vasilha com azeite. E com aquela vasilha ela encheu todas as outras e ainda ficou azeite. Você vai encher muita gente. Pega essa palavra profética na vida de vocês. Você que está nos assistindo, você vai encher muita gente e não vai faltar na sua botija. Você vai encher muita gente e não vai faltar na sua botija. Não há possibilidade de faltar, porque a fonte não é a botija. Se a botija não secou, ela encheu centenas de botijas e ela não secou, porque a fonte não é a botija. A fonte é o céu. E por que parou? Porque acabaram as botijas. Enquanto tinha o limite, vamos supor que tivesse lá 200 botijas. Eles limitaram em 200. 200 botijas. Então, terminou 200 botijas, parou de sair azeite. Então, enquanto tiver botija para você investir, nunca vai parar de sair azeite de você. Enquanto ela estava enchendo botija, tinha azeite. Enquanto você estiver investindo em gente, investindo em alguém, não vai faltar azeite. Não vai faltar providência na tua vida. Não vai faltar na tua carteira, cara. Não vai faltar. Eu falo isso com toda certeza diante do Senhor que está aqui. Não vai faltar. Pode investir. Não falta. A Bíblia é clara a respeito disso. Dar e ser vos é dado. Dar e ser vos é dado. Não foi eu que escrevi. Foi você que escreveu isso? Não. Foi você que escreveu? Foi Confúcio? Foi Sócrates? Quem foi que escreveu? O Espírito Santo. Não há possibilidade de ter erro. Jesus chega na beira da praia. Tem uma coisa aí que é louco também, cara, que as pessoas não entenderam. Jesus chega na praia, Pedro está lavando a rede. Você lembra dessa passagem? Que ele pescou, trabalhou a noite toda e não pegou? Nada. Estava lá chateado, bicudo, aborrecido. E eu estaria também. Porque, para pensar, se eu e você nós fomos pescar, a gente vai para um lazer, se pegou, se não pegou, a gente come o pão que levou e tudo bem. Mas um pescador profissional, ele vive daquilo. Era até vergonhoso um pescador pescar a noite toda e não pegar. E ele está lavando a rede e Jesus chega e com ele uma multidão. Eu creio, a Bíblia não fala, que a multidão passava de 30 a 40 pessoas, já via como multidão. Vamos supor que tivesse 200 pessoas ali, tinha uma multidão. E Jesus chega num camarada que está chateado, bicudo. A Bíblia diz que tinha 2 barcos. No barco de quem ele sobe? De Pedro. Pedrão. No dele. Podia ir no outro, né? Só que se ele sobe no outro barco, Pedro podia ir embora. Mas a hora que ele subiu no barco do Pedro, falou, põe no meio da água, Pedro não podia ir embora, que tinha que voltar o barco. Teve que ficar ouvindo Jesus pregar. E vou falar um negócio. O cara que está aborrecido, trabalhou a noite toda, não dormiu, está chateado, ele não está afim de escutar ninguém pregar. Não está. E ele então ficou ali, porque o barco dele estava ocupado. Aí Jesus traz o barco de volta. Aí Jesus fala o que para ele? Volta no mar e joga a rede. Aí é um outro segredo que a gente tem que guardar para nós, que funciona também. Quando ele fala assim, volta e joga a rede novamente, Pedro olhou para ele e falou, Senhor, tá bom. Vamos conversar aqui entre nós. Ó, essa multidão, esse povo aí, tá vendo? Certo? Tá vendo? Eu não peguei nada. A minha parcela de vergonha eu já passei. Agora, se eu não pegar nada, a vergonha é do Senhor. Porque sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando. Então a vergonha vai ser do Senhor, não vai ser minha, não. Só estou indo porque o Senhor está mandando. Eu sei que não tem peixe, eu pesquei a noite toda. Né? Eu estou parafraseando, mas é isso. O Senhor é carpinteiro, entende de madeira, eu entendo de peixe, eu sou pescador, e eu sei que não tem peixe. Mas eu escutei o Senhor falando aí, eu escutei o Senhor pregando, estou sobre a tua palavra, eu vou jogar a rede novamente. Pedro estava com fé. Quando você não tiver fé, vai pela palavra.
A hora que o negócio arruinar pro teu lado, que você tiver, se tá, a pastora tá orando, não fui curado, o outro não aconteceu, e você recebe uma oração, vem uma interrogação, será que eu vou ser curado? Quer dizer que a fé tá baixa. Fala com a fé assim, ó, minha amiga, dá licença um pouquinho que nós dois não estamos legal aqui, não estamos nos entendendo, então vou pegar outro caminho. Vou citar um caminho, são muitos. Vai para Isaías 53. Que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E pelas pisaduras dele nós somos sarados. Senhor, ó, não foi eu que escrevi esse negócio aqui. Se eu ficar doente, se eu não for sarado, a vergonha é de nós dois. Eu já falei para Deus. Eu falei para Deus, Senhor, o senhor está vendo quanto que nós estamos devendo? Falei para ele. O senhor está vendo quanto nós estamos devendo? Não precisa pagar esse negócio, é nosso nome que está lá no depósito, é nosso nome. Nunca faltou nada. Nunca faltou nada. Vou dar um testemunho rapidinho para me voltar no Pedro aqui. Você vê que coisa louca. Quando eu precisava fazer um trabalho na igreja, era uma mão de obra de um pedreiro. E o pedreiro que eu queria apareceu naquela semana e depois ele não ia ter mais. Pastor, ó, se eu quiser essa semana dá... Bora, vamos lá. Quanto fica? Eu lembro até hoje, fez o orçamento, fez certinho R$3.000. Bora, vai lá. Eu tinha o piso, só faltava mão de obra. Ele foi lá e assentou, ficou bonito. Na sexta-feira, eu e a pastora sentados na mesa, na hora do almoço, nós estávamos almoçando, e ela me faz aquela pergunta. Não precisava ter feito, mas ela fez. Bem, ela me chama assim, né? Você tem o dinheiro para pagar o pedreiro? Precisava fazer essa pergunta? Mas ela fez. Eu falei para ela, eu tenho. Ela falou, que bom. Eu falei, só não está na minha mão ainda. Mas como assim? Deus proverá. Se você tiver noção do poder dessa palavra, quando você fala Deus proverá, você está pondo Deus no seu negócio. Você está trazendo Deus para o seu problema, para a sua causa. Eu falei para ela, Deus proverá. Culto à noite, tranquilo, chegamos, eu ia pagar ele no sábado, porque eu ia terminar o serviço. Então eu tinha um dia. E ela falou, mas amanhã você tem que pagar o pedreiro. Eu falei, então, mas é amanhã. Olha o tempo que Deus tem. Para Deus ele resolve as coisas em minutos. Não é? O que é que acontece naquela hora, naquele dia? Eu me lembro até hoje. Levantamento de oferta que a gente faz, oramos ali, chega alguém, entrega o envelope, dízimo, R$3.000. No culto da sexta-feira à noite. Deus cuida de você. Eu estou falando isso porque a botija não vai secar. Guarda isso. A botija não vai secar. Pedro joga a rede. E o que acontece naquela hora? A rede enche. Aí a Bíblia diz que ele fez um sinal e chamou o outro barco. Você lembra da passagem? Os dois barcos estavam lá e os dois foram cheios. Os dois vinham a pique. Sabe por que Pedro pegou peixe para encher 2 barcos? Porque não tinha o terceiro. Enchia. Agora, Jesus fez tudo isso para chamar Pedro, não foi? Porque Pedro não conhecia Jesus ainda. Ali foi quando ele chamou. Theo, se fosse eu, no lugar de Jesus, é Pedro que eu vou chamar. Vê a visão do homem, gente. Eu chegava e falava assim, Pedro, e aí, pegou alguma coisa? Nada. Sabe por que você não pegou? Isso é um sinal de Deus. E não adianta você pescar que você não vai pegar. Pode parar com tudo, larga tudo e me segue. Minha visão, eu faria isso. Deus já te deu o sinal. Um cara que já estava pensando, de repente estava pensando, vou largar agora, vou ser caminhoneiro, vou ser tratorista, porque pescaria não está dando certo. Seria até fácil, de repente, eu falar, vou realmente largar tudo isso e vou atrás disso. Mas Jesus não fez assim. Eu falei, tá vendo? É um sinal. Vamos comigo, vamos. Mas Jesus fez ele voltar no mar. Só que quando Jesus estava pregando para a multidão,
Jesus não estava pregando para a multidão. A multidão estava ouvindo Jesus pregar. Jesus estava pregando para Pedro. Por que Jesus parou naquele lugar? Um mar tão amplo. Muitos outros barcos. Por que Jesus parou ali? Naquele lugar. Onde tinha só 2 barquinhos. Tinha um monte de barco para lá. Talvez maior que o dele. Porque Jesus já tinha escolhido Pedro. Jesus já tinha escolhido ele. E quando Jesus faz tudo isso com ele, faz ele entender, primeiro Jesus mostra quem ele é. Jesus mostra quem você é. Quem ele é para você. Mas depois você tem que mostrar quem você é para Jesus. Onde isso? Tá ali os 2 barcos cheios, beleza, dívida paga, vamos dizer assim, honra lavada. Agora é só faturar. Aí Jesus falou para ele: Pedro, larga tudo e me segue. Theo, largar barco vazio é fácil. Entendeu? Largar barco vazio é fácil. E o barco cheio? Deixar um trabalho de R$ 1.412, que é um salário mínimo, e ir pregar o evangelho é fácil. E largar 10. É? Mas, gente, pode falar que eu estou já... Não, eu tô aqui, só gostando, só ouvindo. Só absorvendo todo o ensinamento. E tá muito boa a conversa, né? Porque a gente tá... Tipo assim, tá sendo um aprendizado É gostoso, sim. bastante, né? Tem uma... Você falei falou muito já. Você falou assim que a gente precisa ter um encontro com Deus, que a pessoa precisa conhecer a Deus, não só de ouvir falar. Quando que foi que você falou assim, eu conheci a Deus? Quando foi o seu encontro mesmo? Vamos lá. Teve alguma coisa assim que te marcou? O que aconteceu comigo foi algo assim, para vocês entenderem. Quando eu cheguei na igreja, eu entrei a primeira vez, eu me senti a pessoa mais impura. Eu olhei para a igreja e eu vi um grupo de pessoas santas e eu pecador no meio. Foi a primeira visão que eu tive. Certo? Primeiro porque eu creio que na hora o Espírito Santo já estava mostrando quem eu era, obviamente, e eu me sentia assim. O que aconteceu, eu posso dizer para vocês com toda certeza. A hora que eu voltei, eu não me lembro da primeira pregação. Mas depois eu comecei a querer entender esse negócio de Bíblia. E eu acreditei. Entendeu? Eu acreditei. E eu comecei a fazer alguns testes com Deus. Em coisas simples. Simples. Eu estava vivendo um momento difícil da minha vida. Certo? Depois de tudo isso, que eu contei meu testemunho e tal, aí voltei para casa e eu comecei a fazer alguns testes com Deus. E eu vi que esse negócio de fé funciona. Vou contar alguns testemunhos. São coisas simples demais. Eu tinha muita vontade de ter uma camisa polo amarelo. Quando eu falo amarelo, eu estou falando amarelo. Entendeu? Então até hoje eu gosto de, não sei se vocês percebem, eu gosto de colorido. E eu me lembro que eu falei para Deus que eu queria uma camisa polo amarelo para usar com uma calça preta que eu tinha. Eu não tinha muita roupa, mas eu tinha uma calça preta. Na porta dessa igreja. Chegou alguém com um pacote antes do culto começar. Eu tenho um presente para você. Eu falei, eu sei o que é. Eu sei o que é. O que é? Eu falei, uma camisa amarela. Só parou. Como você sabe? Porque eu estou orando, pedindo. E você foi instrumento. Chego na minha casa, uns dias depois, um frio, chuveiro queimado. Eu precisava tomar banho. E aí, eu me lembro até hoje, a minha mãe falou, pega a roupa para você sair do banheiro, porque a água está gelada e tal, e está frio e tal. Eu falei, não, vou levar também uma camisa, que eu vou tomar banho na água quente, eu não quero sair nesse frio. Não, o chuveiro está queimado. Eu falei, eu vou tomar banho na água quente.
Exato. Eu vou tomar banho na água quente. Entrei, fechei a porta. A hora que eu abri, eles ouviram o barulho, escutei eles falar, ai, e funcionou mesmo. E não foi só comigo. Continua funcionando até onde eu me lembro. Outro dia eu cheguei no mesmo banheiro. O ralo do banheiro, o cano passava embaixo da casa e saía e ia embora. Entupiu. E tinha aquele lugar mais baixo onde você toma banho. Estava cheio de água. Aí você tomava banho com água quente nas costas e a gelada no pé. E ela ia encher, você tem que tomar banho rápido, porque senão ela ia para dentro de casa. Eu me lembro até hoje. Ainda vou falar para vocês, não estava nem bem vestido. Eu estava no banheiro. Eu abaixei, coloquei a mão naquele ralo e falei assim, o senhor sabe onde está isso aqui? Eu não vou quebrar toda essa casa. Isso aqui não é nada para o senhor. Foi um negócio fora do normal. Eu abri o chuveiro, começou a cair água, a água foi embora, venceu, terminei, seco sim, né? Sem água, normal. Não tinha mais água. Desentupiu na hora. Coisa simples. Agora eu quero contar um testemunho, já que estão falando de testemunho. Eu ainda era solteiro nessa igreja. Apareceu um moço aqui, lembro até hoje o nome dele era Mário. Ele não tinha família, ele era cadeirante. E ele morava no asilo São Vicente de Paulo, eu acho que tem aqui, perto do trevo lá em cima, do lado de lá da rodovia. Tem um asilo ali, que acho que é um asilo, acho que é São Vicente de Paulo, é aqui, certo? Para cima do Cepron ali. Eu acho que o asilo ainda existe lá. E nós combinamos no aniversário dele, eu e mais alguns jovens que nós tínhamos aqui. E eu me lembro até hoje, algum pessoal mais antigo vão lembrar, era a Babi, o Magno, que é falecido, eu acho que a Celi era o nome da outra menina, e fizemos um bolinho, um bolo mais ou menos assim de uns 35 centímetros mais ou menos por 30, para levar para ele lá no asilo, para fazer uma surpresa para ele para o aniversário dele. E fomos, todos felizes. Aí nós chegamos lá, falamos lá com as pessoas, acho que eram inclusive umas freiras. Não, tudo bem, que bacana, só que tem uma coisa. Tem que dar um pedacinho para todo mundo, tá? Quantas pessoas tinha? E aí? Não era muito, devia ser aí umas 50 pessoas, mais ou menos. Mas o bolinho era muito pequeno. Aí, até isso eu lembro. Alguém chegou e falou para mim assim, Toninho, é você que vai orar. Cara, eu não esqueço da oração. Eu falo assim, Jesus, o Senhor é o mesmo. O que essas pessoas perto de 5.000 que comeram aqueles pãezinhos? Nós precisamos da multiplicação. Theo, foi um negócio assim. Sempre que eu lembro disso, eu me emociono. O que aconteceu? Nós começamos a cortar o bolo, ele foi até no meio. O bolo parou no meio. Nós não demos um pedaço. E Deus sabe que eu não estou mentindo, Ele está ouvindo, eu não sou nem doido de mentir para vocês. Nós não demos um pedaço para cada um. Todos comeram até enjoar. Todos comeram. Nós ali dividimos o resto do bolo que sobrou. Né? Cuida das pessoas, que Deus cuida de você. Vamos implantar isso. Que nós possamos estar cuidando mais das pessoas, que Deus vai cuidar de nós. Estou vindo de Dourado para Jaú, eu morava aqui. E eu ia 3 anos, eu fui daqui para lá, pregar o evangelho lá, quando começou a igreja. Porque não tinha ninguém. Tinham 2 pessoas, uma morreu, eu fiquei com um membro no começo. E eu estava vindo, meu carro não tinha um marcador de gasolina. E meu irmão usou, ele usava, era normal, mas ele abastecia. E naquele dia ele não abasteceu e esqueceu de me falar. Acho que vocês conhecem meu irmão, o Marcos, o mais novo você conhece, o Marquinho, que é músico também.
E ele usou meu carro, era normal ele usar. Né? Mas aquele dia ele não abasteceu, esqueceu de me falar. Eu estou voltando à noite, eram umas 10 horas da noite, meu carro acaba a gasolina. Ali perto de Bocaina. Noite, encostei o carro, acabou. Né? Via a fisionomia da pastora, aquela preocupação à noite, na beira da estrada. Eu saí, fui lá e falei para Deus, Senhor, o Senhor sabe que não é negligência minha. Eu não vi porque eu fui teimoso, não. Eu não sabia que estava sem. E o Senhor é dono de todo o petróleo do mundo. E o Senhor não vai me deixar na estrada. E eu não estou pedindo gasolina para chegar só até em casa. Eu quero para chegar até no posto amanhã, que eu preciso ir para o posto abastecer amanhã. Entrei no carro, dei partida e vim embora. A experiência que eu passei. A gente ouve pessoas contar assim, mas coisa que eu passei. No outro dia de manhã, meu irmão, você me empresta? Só que tem uma coisa. Vai direto pro posto, não você vai ficar sem gasolina. Ah, ontem eu esqueci de abastecer. Esqueceu de me avisar também, né? É verdade. Falei, acabou. Mas como que você... Calma, deu tudo certo. Vai, mas passa no posto. Quando ele veio me devolver o carro, falou, acabou a gasolina de novo comigo na rua. Eu falei, mas você foi direto pro posto? Ele falou, não, eu passei em casa antes. Eu falei, mas eu pedi para Deus até no posto. Se você tivesse ido direto pro posto, eu não tinha acabado. Passou alguns dias, semanas, não sei, né, a data certa. Eu estou em casa, fui tomar banho e eu estava sem dinheiro. E eu precisava ir para Dourado. Eu fui no meu quarto e falei para Deus, Senhor, o Senhor conhece a minha carteira. E eu não tinha dinheiro para abastecer. E eu já estava meio no gasto, porque o meu carro já tinha andado sem gasolina, eu sabia que o negócio funciona. Eu falei para ele assim, ó, o carro está lá fora, está sem gasolina, tem poucas pessoas em Dourado, mas elas estão me esperando para ouvir o evangelho. E elas não vão ficar sem ouvir, eu vou pregar. Eu vou montar naquele carro. E eu vou para Dourado. Saí, fui lá, peguei minha roupa, preparei a roupa, peguei a toalha, tô indo pro banheiro, bate palma. Chega alguém com um cheque em branco e fala, ó, isso aqui é uma oferta para Dourado para você abastecer o seu carro. Enche o tanque, depois você só me passa o valor. Por que eu estou contando isso para vocês? Investe em pessoas, que Deus investe em você. Não tenha medo. Não vai secar. Não vai secar. Pode dormir tranquilo. Deus não seria doido de mentir para vocês. Deus não seria doido de mentir para você. Deus, ele é fiel, menino. Mas aí, continua. Mais alguma pergunta? Pastor, eu posso já perguntar sobre a igreja de Dourado? Pode. Eu tenho uma curiosidade para saber como foi que o senhor foi para Dourado. O senhor já estava agora nessa última pergunta, o senhor já começou a falar um pouco sobre o início, né, que tinha poucas pessoas, mas eu queria que o senhor contasse como foi o convite para ir para IEQ de Dourado, se já tinha algum pastor lá, como o senhor pegou aquela igreja e a crescente do início da igreja. Quando eu comecei em Dourado, eu não era nem obreiro. Eu era apenas um membro dessa igreja. Um membro da igreja aqui da Catedral, da igreja quadrangular aqui de Jaú. E na época o pastor Pedro, ele que era o superintendente. E tinha um pastor lá em Dourado. Esse pastor, inclusive, grande amigo meu, infelizmente já falecido, vocês já devem conhecer o pastor Anjo, que inclusive estava em Itapeva. Ele começou o trabalho. Ele batizou 4 pessoas. E aí, não deu para ficar, enfim, problema, né, de dificuldade dele lá, e ele, entre a esposa dele, resolveram voltar para Jaú. Eles vieram para Jaú, e ele tinha levantado lá uma igrejinha pequenininha, no que deu, na força dele, no que deu, louva a Deus que era uma igreja pequena, era apenas, né, aqueles paus redondos, que fala, pau a pique que fala, né, com os tijolos em volta, mas tinha algo lá.
que, graças a Deus, não chovia na minha cabeça quando chovia. E o pastor Pedro me chamou. E ele falou assim: Toninho, lá nós estamos sem pastor. Ele falou: não tem ninguém, tem lá algumas pessoas, porém eu não queria parar o trabalho. E como eu tenho alguns obreiros aqui, eu queria uma vez por semana fazer um culto lá no domingo. E cada semana eu vou mandar um obreiro. E eu queria saber se você aceita ir também. Eu não era obreiro. Eu era apenas um membro da igreja. E eu falei para ele: pastor, eu aceito sim. Pode me escalar aí, que eu vou na escala também. Posso escalar? Posso. Você aceita começar a ser o primeiro da escala? Aceito, você é o primeiro. E o primeiro culto foi eu quem fiz. Sabe quem fez o segundo? Sabe quem fez o terceiro? Você. Sabe quem faz até hoje? Você. Assim eu fui mandado para lá. Então, dessa maneira, eu nunca teve uma nomeação, nunca ninguém foi lá e me nomeou como pastor, nada disso. Eu simplesmente comecei o trabalho. Dessas 4 pessoas, 2 não estavam mais na igreja, tinham 2. Mas uma estava muito doente, debilitada, e ela faleceu. Então eu tinha 2 membros e eu fiquei com 1 membro. Foi a maneira com que eu comecei o trabalho. E foi difícil, foi complicado. Eu orava, eu pedia para Deus. Vamos dizer assim, 3, 4 anos não foi gente na igreja. E eu insisti. Deus não pega leve com que ele investe pesado. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu falei para Deus, comecei a orar a Deus. Senhor, envia os teus anjos. E eu quero que forme uma guerra sobre o céu dessa cidade. Esse espírito de idolatria forte que tem aqui, esse mal que impede as igrejas de crescerem, eu não aceito. Senhor, envia os teus anjos sobre o céu da cidade. Quanto for necessário, eu quero que trave uma guerra. Oração minha, só eu, na minha igrejinha lá, naquele concreto, lá no chão, machucando o joelho e eu orando. Eu me lembro que depois eu não me lembro certo, exato, não sei precisar, mas 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, nós estávamos orando lá, já tinha algumas pessoas, e começou a entrar umas pessoas na igreja. Quando eu olhei, você conhece a Dai, né? Com algumas pessoas que eles tinham o círculo de oração aqui, eles tinham o grupo de oração, o exército de oração aqui. E Deus falou para eles: vai para lá. Vai orar com ele. E Deus falou com eles aqui. Quando ela chegou lá, ela disse assim: ó, eu não sei o que está acontecendo, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Ela falou: não sei porquê, mas ele mandou dizer que ouviu a sua oração e travou uma guerra. Só eu sabia disso, cara. Aí disse: travou uma guerra sobre o céu dessa cidade. Então, aquilo, se eu já estava com vontade, eu estava com força, eu falei: é aqui. Passou alguns dias, o pastor Pedro me chama e fala assim: né, Toninho, eu tô vendo a luta sua lá, sua dificuldade. Vagou uma cidade aqui que é Potunduva. Potunduva já tinha um povo, já tá bacana. Ele falou assim: ó, eu tô sem pastor ali. Se você quiser, eu tiro você de lá e coloco você aqui. Eu falei para ele assim: pastor, o senhor é meu superintendente. Onde o senhor mandar, eu vou. Agora, se o senhor falar para me escolher, eu continuo indo orado. Sem gente. Parece loucura. Mas Deus sabia disso, então ele já investiu em mim. Ele investiu em mim. 2 vezes foi muito forte. Eu andava, eu gosto de andar orando pela rua. Eu saía a pé para aquelas ruas. Outra vez que eles foram orar comigo, eu lembro até hoje, a mensagem dessa vez quem falou foi uma pessoa, eu acho que ele deve estar aqui, Adelino Valenzola, presidente dos homens, ele estava como... Adelino, sim. Ele não está mais nessa igreja, Então, mas mas tá na do pastor Rafael. Isso. Mas era daqui, na época, ele está lá. E ele falou para mim assim: ó, não sei o porquê, mas Deus mandou te falar. Que ele anda com você nas ruas daquela cidade.
Ninguém sabia. Então, são coisas que fortalecem a gente. Assim foi a minha chegada em Dourado. Eu tinha uma palavra. E quando você tem uma palavra, cara, pega a palavra. Pega a palavra. Quando você tem a palavra, pode pegar a palavra, que dá certo. Dá certo. Eu volto a dizer, eu gosto de repetir algumas coisas. Por quê? É na repetição que a gente aprende. Deus nunca mentiria para você. A partir do momento que eu entendi isso, eu durmo tranquilo. Olha que coisa louca. Eu gosto de coisas doidas. Essas passagens doidas eu fico vidrado. Jesus fala para os discípulos assim, ó, monta no barco, nós vamos atravessar do lado de lá. Jesus sabia que ia ter tempestade? Sabia. O que Jesus fez quando ele entrou no barco? Ele foi orar? O que ele fez? Você lembra? Vai dormir. Foi dormir. Fala pra mim. Você entra num barco, você olha no seu celular que hoje tem esses aplicativos, uma tempestade vai acontecer dentro de meia hora. Você tá no barco, você vai dormir. Você tá no mar. Escureceu tudo. Ah, vou tirar uma soneca. Você vai falar, volta com esse barco. Alguma coisa você ia fazer. Jesus fez o quê? Guarda isso para a eternidade. Só quem sabe o pai que tem dorme na tempestade. Só quem sabe o pai que tem. Eu deixei de ter ele como Deus há muito tempo. Hoje é pai. Não que ele não seja Deus, pelo amor de Deus. Mas é pai. Só quem tem, só quem sabe o pai que tem, consegue dormir na tempestade. Quem colocou os discípulos no barco? Foi Jesus. O que eles fizeram quando Jesus estava dormindo e começou a tempestade? Acordar Jesus. Se eles não acordassem Jesus, aquele barco ia afundar? Você acha que ia afundar? Acho que não. Quem colocou eles no barco? Quem chamou você? Jesus. Quem chamou você? Há possibilidade do seu barco afundar? Para você morrer afogado só tem um jeito. Se você pular do barco. Jesus te colocou no barco, Jesus te chamou. Seu barco nunca vai afundar. Aprenda isso. Ah, mas fez uma tempestade e tantas coisas. Não vai afundar. Ah, mas o demônio se levantou, o inferno se levantou. Não vai afundar, foi Jesus que te colocou, foi Ele que te chamou. Ele não te chamou para você morrer no meio da caminhada. Jesus disse, entra no barco e vamos atravessar da outra banda. Qual era a promessa? A travessia. Você tem uma promessa da Nova Jerusalém. Você tem uma promessa da Canaã Celestial. Você tem a promessa, você não vai parar pelo caminho, a menos que você pule do barco. Senão, meu querido, o barco vai chegar do outro lado. Com ou sem tempestade. O barco não vai afundar. Eles não precisavam ter acordado Jesus, não. Só ter ligado. Pô, foi Jesus que nos mandou. Esse barco não tem como afundar. Não tem, não há possibilidade. Então foi assim que eu cheguei em Dourado. Mais uma pergunta sobre Dourado? Pode fazer, fica à vontade. Hoje Tem bastante já. Hoje nós estamos lá, construímos outra igreja, em volta daquela, construímos outra igreja. Ah, então aquela primeira igreja era Ela bem ficou menor. dentro, bem menor. Entendi. Ela era uma igrejinha de 6 por 11. Ela tinha 66 metros quadrados. Hoje, a galeria da igreja que eu estou tem mais de 66 metros quadrados. A galeria. Quero Hoje, conhecer lá, hein? ela está aberta para vocês, com toda certeza. Claro. Acho que... Não lembro se eu já fui lá. Eu nunca fui lá. Eu vejo Se eu fui, eu stories. era muito pequenininho. Eu vejo stories, nunca fui. Nossa, ontem mesmo, apenas só comentando. Ontem mesmo, a gente tava... Minha mãe tava assistindo stories que a região posta tudo e compartilhou. A região compartilhou daí que é de Dourado.
E eles falaram, nossa, que prédio bonito que tá lá. E a gente falou, é isso, nossa, tá um prédio muito lindo aí, aquele Dourato. Lembra de uma coisa? É bonito? É. Mas sem gente não serve pra nada. Entendeu? Prédio é bonito, a gente faz. Pra Deus a gente tem que fazer o melhor. Mas o bonito é as pessoas que estão lá dentro. Bonito é você. Bonito é você. Isso é lindo. Entendeu? As pessoas são lindas. Isso é gostoso. Tem que ter o prédio. Não ligo muito, não. Eu cuido. Né? Tô fazendo outro do lado que eu preciso. A sala das crianças. Tô fazendo uma igreja para as crianças. A igreja Kid. Olha. Ah, pra você ter uma noção, a igreja Kid hoje, minha, ela dá mais de uns 120 metros quadrados, mais ou menos. Eu tinha uma igrejinha de 66, hoje a igreja, as crianças dá mais ou menos 120 metros É quadrados. muito Então, legal isso, né? Igreja pra criança. para criança, eles vão cantar, eles vão pregar, deles lá, do lado da nossa igreja. Eu faço parte de um projeto que a gente tem da primeira de Aval, não sei se você conhece. Sim, a Val, admiro demais. Eu faço Ó, parte. na minha opinião, a melhor coordenadora que nós temos, mais ativa, que mais faz, entendeu? É a das crianças. Não tô falando mal dos outros, pelo amor de Deus, mas eu admiro ela. E aí a gente foi em Boracéia. Acho que foi na segunda de Boracéia. Aí lá eles estão com espaço. Pastora Beth. Para uma igreja só para as crianças. Eu fiquei admirada. Mas Um é. espaço grandão, vão colocar slide e fazer o culto inteiro lá. Hoje eu já tenho, né? Eu investo muito em crianças. Hoje eu tenho as salas dele, tenho as salas dos juniores, o lugar que eles trabalham lá, tipo um berçário que a Raquel, que é minha filha, trabalha com eles, faz. Sim. Ela faz isso, mas agora eu quero a igreja deles, realmente. E ao mesmo tempo que a igreja também é um salão social para eles. Quando a criança quer fazer um aniversário entre eles ali, então a gente vai ter o salão para isso. Deus tem nos abençoado, graças a Deus por isso. Eu queria voltar em um assunto Fica à vontade. sobre a sua conversão. Você falou assim que no começo você não... no começo não. Você era uma pessoa bacana, tinha bastante amizade, mas não queria... ninguém te queria como genro. Você tá doido para perguntar por quê? Mas pode perguntar, pode falar o que você quiser, não tem problema. Quando você se converteu, como que foi renunciar isso? Essa foi a grande tacada. Entendeu? Lembra quando eu falei? Deus, ele se manifesta quem ele é, ou você tem que mostrar quem você é? Pedro largou o barco cheio. Pedro largou. Entendeu? Mateus largou a coletoria. Porque então aqui vem a nossa palavra. Eu zerei o que eu fazia, os lugares que eu frequentava, nunca mais frequentei. Nunca. Esses lugares. Os bailes, eu cortei seco as quermesses, as bebidas. Nunca tive envolvimento com droga. Eu já estava entrando meio pesado na bebida. Eu simplesmente zerei. Eu tirei o foco de tudo aquilo e eu foquei na igreja. Meus sábados era igreja. Meu domingo de manhã era igreja. Meu domingo à noite era igreja. Minha semana durante o dia era trabalho. Sexta-feira à noite era igreja. Quarta-feira à noite oração era igreja. Que aqui, na quarta-feira era o culto de oração, era igreja. Então eu tirei o meu foco e eu trouxe para cá. Eu era uma pessoa que, muita facilidade com namoro, essas coisas. Ia ter várias ao mesmo tempo. E eu não me orgulho disso. Eu não falo disso com prazer ou com um certo orgulho. Não, eu falo com vergonha disso. Porque eu enganava. E eu não tenho nenhum prazer de falar. Por isso que às vezes eu nem toco nesse assunto. Eu não me alegro quando eu lembrava que as pessoas, entendeu? Como é que eu posso dizer? Eu brinquei com o sentimento das pessoas. Isso é vergonha. Isso não é prazer. Brasil na minha casa ficar chorando com a minha mãe. Eu parei. Eu cheguei aqui, eu fiquei tempo sem namorar. Tempo.
E eu nunca mais toquei em outra mulher a não ser a minha esposa. Nunca. E eu falo uma coisa, cara, isso com uma certa alegria. Eu posso olhar nos olhos da minha mulher hoje e falar para ela, como eu estou olhando nos seus olhos, tudo que eu prometi em cima daquele altar, eu tenho cumprido até hoje, tenho honrado. Então, se você quer ser o instrumento, não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus, isso é a realidade. Hoje a gente vê muita amizade, nas festinhas não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, mas tem. Tem. Lugar que Jesus não pode estar, não serve para mim. Não serve. Então, quando eu me converti, quando eu tomei a decisão, porque na nossa vida tudo é decisão, tanto é, Deus viu tanto a minha decisão, eu me batizei nas águas no dia 29 de dezembro. Sabe quando que eu fui batizado no Espírito Santo? No dia 15 de novembro. Mais de um mês antes. Primeiro eu fui batizado no Espírito Santo, depois eu fui batizado nas águas. Então Deus acreditou em mim. Ele viu a minha... Eu renunciei de verdade. Eu cortei. Eu parei com aquilo. Acabou. Foi por isso que Deus acreditou em mim. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Você perguntou como é que foi. Eu cheguei e eu acreditei. 6 meses de conversão. Já acreditaram que eu servia para alguma coisa. Eu passei a ser auxiliar da escola bíblica do professor. Quando o professor não estava, eu dava aula. 6, 7 meses de convertido, mais ou menos. Então foi muito pouco tempo. O pastor da época, ele fazia as campanhas e vinha muita gente. Tinha tanto demônio. E ele tinha os obreiros. E no meio desses obreiros ele me chamava, não sei porquê, mas ele me chamava para fazer parte do pessoal que ia orar. Nós ficávamos ali em pé na frente, as pessoas vinham. Eu comecei a expulsar demônio, começo de conversão. Começo de conversão, comecei a expulsar demônio. Então isso só foi me fortalecendo. Entendeu? Então, Deus não pega leve com quem ele investe pesado. Eu quis fazer essa pergunta porque tem muitos jovens hoje em dia, não jovens em geral, que não querem renunciar à carne, não querem renunciar aos prazeres que o mundo tem para nos oferecer. E eu queria que o senhor tivesse compartilhado com a gente, pode? Posso ser bem sincero com vocês? A decadência da igreja hoje está exatamente porque tem muita gente que louva a Deus e depois vai tomar um cafezinho com o diabo. Sai de braço dado com o diabo. Se o seu namoro não for diferente do mundo, se você faz o que o mundo faz, você vai para onde o mundo vai. A escolha é sua. Se eu não for diferente, Deus não é glorificado na minha vida. A Bíblia diz que nós somos para a glória dele. Se as pessoas não se impactar, não ver diferença na minha vida, eu não estou servindo para nada. A minha vida tem que pregar mais do que a minha boca. Viu? Então, se o seu namoro e do seu namorado foi igual ao namoro do mundo, vocês estão fora do propósito. Se Jesus voltar hoje, o que acontece? Jesus não vai dar jeitinho. A Bíblia diz que no céu não entra iniquidade. Vamos entender um pouquinho aqui. Quando ela fala da iniquidade, não está falando do pecado. Baguncei sua cabeça um pouquinho? Pecado e iniquidade? Como assim não está falando? A Bíblia não fala que no céu não entra pecado. A Bíblia fala que no céu não entra iniquidade. Pera, mas tem diferença? E qual a diferença? Existe a diferença. O que é o pecado? Esse menino peca. Todo mundo peca. Mas nem todo mundo precisa ser inimigo. O que é o pecado? De repente passou um negócio na sua cabeça, você pensou uma besteira, pô, é pecado. De repente você ficou bravo com alguma coisa que não devia. Mas o que você faz na hora? Senhor, vamos ajeitar o negócio aqui, né? Vamos acertar isso aqui que não prestou. Você se arrepende. Entendeu? Você se arrepende. Isso é pecado. Você já está legal de novo. E a iniquidade? Continua. Isso é iniquidade.
O que causa separação entre eu e você, diz o Senhor. Isaías 59:2. É a vossa iniquidade. Então, às vezes você é um lapso, é natural, você vai lá, acerta o seu lado e a vida continua. Mas manter uma vida errada, isso é iniquidade. Então, o que acontece? Existe, infelizmente, olha bem, qual é a função do barco? Andar sobre as águas. É errado, é problema, vamos dizer assim, o barco está na água? Não é problema. Mas se a água entra no barco? Aí é um problema. Então, a igreja tem que ir para o mundo. Só que o mundo não pode entrar na igreja. Aí é problema, aí a igreja afunda. E as igrejas estão afundando espiritualmente por causa disso. Porque o pecado está dentro da igreja. Eu não estou falando dos pecadores que vêm para se arrepender, nada disso. Eu estou falando de pessoas que mantêm o pecado, às vezes altar com pecado. E isso é muito sério, eu não posso entrar nesse assunto porque nós não temos tempo, eu acho que acabou o tempo. Porém, é muito sério o altar. A responsabilidade de alguém não é só o pastor, qualquer pessoa que está no altar, você está alimentando pessoas. Você está alimentando com uma comida saudável ou com uma comida tóxica? O que as pessoas estão comendo quando você está no altar? Elas vão crescer, vão ficar fortes ou está envenenando e vão levá-las à morte? Entendendo a responsabilidade? Quando você pega um microfone, quando você sobe no altar e as pessoas param para te ouvir, porque eu falo para Deus, Ele sabe disso, eu sento em qualquer lugar. Alguém, eu falo, Senhor, pensa no que o Senhor vai falar na boca do pregador, que eu acredito que é o Senhor. E se ele falar alguma coisa que não deve e eu me der mal, o Senhor está comigo nessa. Então, infelizmente, existem altares contaminados. Não é todos, não vamos generalizar, pelo amor de Deus, gente. Temos muitos pastores bons, pastores sérios, né? Uma pessoa que eu posso falar dela, que eu admiro, a pastora Maria, que esteve aqui esses dias. Estou usando ela porque ela esteve aqui, nós temos pastores maravilhosos na nossa região. Agora, infelizmente, juventude, eles querem ir para o céu fazendo a mesma coisa que o mundo faz. Não vai. Não estou julgando, pelo amor de Deus. Não quero julgar ninguém. Não sou disso, não é minha parte. Mas a iniquidade não entra no céu. Não adianta querer vir aqui fazer, vou no culto, fui cumprir a minha obrigação. Kéter, Deus procura verdadeiros adoradores. Por que Ele procura? Por que Deus procura? Porque não tá achando. Porque não tem muitos. O que tem muitos não precisa procurar. O que tem bastante não precisa procurar. E por que Ele procura os verdadeiros? Porque existem os falsos. Entendeu? Existem os falsos. É só a gente entender isso que dá pra gente entender onde nós estamos. E o que vai acontecer se a trombeta tocar daqui a pouco? Porque vai tocar. Então, se você acreditar no arrebatamento, ele vai acontecer. Porém, se você não crer, vai acontecer do mesmo jeito. Respondi. Mas Vai ter alguma coisa? Bom, eu tenho uma pergunta rapidinho, senhor pastor. Assim, o senhor comentou, mas só por desencargo. O senhor, além da igreja, o senhor tem algum trabalho secular também fora da igreja? tenho. Eu gosto. Sempre tive. Entendeu? Sempre tive um trabalho secular. Qual é vamos dizer assim, a opção? O que eu imponho? Não me atrapalha. Entendeu? Um trabalho que eu vou e qualquer, É isso que que eu eu ia faço. perguntar. Como que faz pra administrar? administrar. Por exemplo, eu tenho lá alguns clientes de internet. Que eu consegui os clientes,
o provedor não é meu, e eu tenho comissão desses clientes que estão lá. Eu não preciso visitar nenhum cliente, que ele tem o técnico. No entanto, cada vez que o cliente, os clientes que eu consegui para ele, eu pago a mensalidade. Eu tenho uma comissão. Isso daí. Certo? No começo, eu trabalhava em uma oficina, mesmo sendo mecânico, eu trabalhava em uma empresa com essa condição. O dia que eu podia trabalhar, o dia todo eu trabalhava. Quando tinha convenção, eu ia na convenção, ficava uma semana sem no meu trabalho. Se eu precisasse sair no meio do dia, eu saía. Com essa condição, você me aceita assim? Aceito. Combinamos. Precisava sair mais cedo, eu saía. Se eu não pudesse trabalhar, eu não iria. Eu ia em todas as convenções, ia nos seminários que tinha que ir. Era um combinado que nós tínhamos. Então, eu sempre tive alguma coisa. É que eu sou meio elétrico com essas coisas. Eu gosto sempre de estar inventando, aprontando algumas coisas. E ainda estou inventando umas coisas que vocês ainda vão ficar sabendo também. Legal, hein? Deixa curioso. Nossa. Tem uma pergunta, Cat? Vamos falar um pouquinho sobre a coordenadoria de homens? Vamos lá. O que você quer saber da coordenadoria? Alguns trabalhos. Trabalho da Como coordenadoria. como que é trabalhar com homens da região? É o seguinte, coordenador, minha visão de coordenador. O coordenador é aquele que está à disposição, certo? Porém, o coordenador, ele não deve ser um atrapalho, ou importuno, ou que ele venha trazer um fardo maior que o pastor já tem, que o pastor ele já tem. Então, se eu ficar em cima do pastor cobrando ele com os homens, eu vou só aumentar o fardo, porque a vida do pastor já não é fácil. Então, eu trabalho geralmente com os homens, eu lido direto com os homens, eu falo com eles. Quando nós temos os nossos seminários, eu incentivo os seminários. Quando eu faço uma reunião com os homens, não faço muitas reuniões. Eu não gosto de ir numa reunião só para saber, perguntar como é que está. Eu gosto de levar um ensinamento. Eu gosto de fazer jus do grupo missionário de homens. Eu gosto de trazer um ensinamento sobre evangelismo. Por exemplo, eu estou com um trabalho com os homens, já fiz alguns e agora já estamos com outro agendado, que é o culto na Praça com Jesus. Então nós organizamos os homens, levamos no dia que antecede o culto, a gente panfleta aquela vila numa praça, a gente vai lá, faz a panfletagem e nós convidamos as pessoas e no que eu já estou fazendo numa terça-feira, a gente vai lá, instala o som e nós fazemos o culto. E ali a gente evangeliza, nós oramos, a gente vai nas casas das pessoas, ora nas casas, quem quer que nós vamos, nós fazemos oração pelas pessoas, faço um corredor com os homens, eles passam, eles abençoam as pessoas, e eu estou tentando implantar isso na região. Eu sei que existem cidades que são mais difíceis, né, de fazer esse tipo de trabalho. Cidade pequena é mais fácil. E quando eu faço uma reunião com os homens, então eu procuro fazer, eu tenho um evangelismo que chama Assim é Fácil, que também já passei por alguns homens e quero implantar, e agora até em termos de distrital, que eu também sou do nosso distrito 6. E eu quero fazer esse trabalho, que eu tenho uma apostila que trabalha com as pessoas que visitam a igreja, e tem uma outra pessoa para trabalhar com pessoas que nunca vieram na igreja. Eu vou estar implantando essa visão também, é lógico, para aqueles que querem. Então essa é a minha visão, de fazer do grupo missionário de homens realmente missionários. Que trabalhem. Essa é a visão. E é muito legal também que os grupos, assim, cada grupo tem a sua especialidade, no sentido assim, né? Tem grupos que é mais no trabalho da igreja e os grupos de crianças, né, mais focado no ensino, mais focado no aconselhamento, de jovens também. Só que eu acho que o grupo de homens e de mulheres é muito interessante também, principalmente dos homens, é que muitas vezes precisa de alguém para ouvir eles, para ouvir as situações diárias, sabe? Também. E eu vou falar um negócio para você, estatística, né? Isso que você falou é muito interessante. A mulher tem mais facilidade em falar, em contar, em se abrir, em, vamos dizer assim, descer do salto, dar piti. Mulher é mais fácil. Homem é mais reservado. Homem é difícil ele se abrir. Entendeu? Tanto é que às vezes eu vejo, quando eu trato com uma mulher, ela chora. Homem, quando acontece, ele urra.
Então, agora, quando uma criança vai para a igreja, ela vai para, que às vezes são muitas crianças que vão para a igreja e a família não vai. Ela tem uma porcentagem de possibilidade da família se converter. Eu acho que eu não lembro certo se é 17, 16, 15%. A mulher, quando a mulher vai, já pula para 30 e tantos %. Quando o homem se converte, bate quase 90% da família se converter. Você vê muitas mulheres na igreja sem o marido, mas são poucos homens na igreja sem a esposa e sem os filhos. Você vê bastante criança na igreja que elas vêm por causa da festinha, elas vêm por causa do ensino, por causa da escolinha e tal. Depois a mãe vem. Mas quando o pai vem, é quase 100% da família. São muito poucas pessoas homens que eles estão da igreja e a esposa não é. Muito pouca, a porcentagem é muito baixinha. Por quê? É o sacerdote. É a responsabilidade do homem. Não tenho tempo para falar disso, mas se o homem soubesse a responsabilidade que ele tem, principalmente na palavra, é muito forte. É muito forte. Pode fazer mais pergunta? Pode fazer. Tem mais alguma, Théo? Não, são muitas perguntas, mas se eu falasse todas mesmo, a gente ia ficar aqui até 3 horas da manhã. Então é melhor a gente... Aí a Sabrina ia pegar, o meu pai ia me pegar também. A Sabrina ia começar a falar, meu Deus, por que o Tom não tá vindo ainda? São 3 horas da manhã. Você tem mais alguma pergunta, Tete? Acho que foi isso. Deu pra falar um pouquinho de tudo. Tem pergunta lá no... Agora É verdade. não tem? Não tivemos pergunta? Então fica pra próxima. Certo, então não tem pergunta. Vai voltar? Peraí, gostou? Eu? É. Eu sou apaixonado por isso, né? Eu gosto demais. Então, Uma das coisas que, né, eu comentei no início, eu tenho uma paixão. Às vezes a minha mulher, né, ela pega no meu pé. Ela fala, pô, você toda a conversa vira Bíblia. Eu não consigo. Entendeu? Qualquer lugar que eu estou. Parece que eu tenho não sei se é um compromisso, o que é, mas de falar de Deus. De falar de Jesus. Que eu volto a dizer para vocês, eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde Ele me tirou. Então, isso daqui é prazer. Entendeu? É muito bom fazer isso que vocês estão fazendo. E eu gosto disso. Então, quando sai assunto, qualquer lugar, na mesa de almoço, às vezes, não tem jeito, sempre vai sair alguma coisa a respeito disso que nós estamos conversando aqui. Então, se eu gostei, eu amei e quero parabenizar vocês pelo trabalho de vocês. Mesmo que seja difícil, não pare. Não pare. Sei que às vezes vocês vão ter algumas dificuldades. Vão acontecer coisas que às vezes vocês não esperam. Mas não se preocupe, lembra dessa palavra que eu falei para vocês. Deus não vai pegar leve com vocês. Porque vocês têm que estar preparados para o que Ele tem. Quando o povo chegou na terra prometida pela primeira vez, que os espias foram lá espiar a terra, era só para eles verem as maravilhas, mas foram ver, viram o problema, viram os gigantes, viram o exército, e eles não entraram na terra prometida, porque eles não estavam preparados. Deus preparou eles 40 anos no deserto depois. Então vem deserto. É o deserto que prepara. Quando eles voltam novamente com Josué, atravessaram o Jordão, derrubaram muralha, caiu os muros de Jericó, entraram, venceram as batalhas, que aí eles já estavam preparados. Então é necessário. O povo não estava preparado para entrar. Eles não entraram. Então Deus está preparando vocês. Quando vocês se verem no deserto, quando vocês se verem em dificuldade, lembra disso. Nem sempre é o diabo que está levando. Deus às vezes nos leva no deserto. Quando Jesus saiu do batismo e ele foi lá no deserto, a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou ele para o deserto para ser tentado. Então, nem sempre,
quando você está no deserto foi o diabo. É Deus te preparando para coisas grandes. Jesus foi preparado para todo o ministério dele no deserto. Então o deserto que eu passei, o Pai estava me preparando. E eu precisava daquilo. Senão eu não ia aguentar. Tem que engrossar o couro das costas. Senão não aguenta a pancada. Amém? Amém. Amém. Pastor, apenas o senhor falou que o senhor tem uma rádio, né? Ela é pela internet que as Bom, pessoas ouvem? Vamos lá, eu não tenho uma rádio. Eu falei que eu tenho um programa no rádio. Participa de um programa na rádio, isso mesmo. Eu tenho um programa de rádio domingo, das 10 ao meio-dia. São 2 horas. Rádio Dourado FM. Certo, e as pessoas podem acessar pela internet também? Rádio apenas- Dourado FM. Isso, Rádio Dourado FM. Certo, e as pessoas... Entendeu? Perfeito. Então, se você... É que às vezes pega no rádio, às vezes a localidade não O pega rádio não vai a pegar porque ela é uma transmissão. rádio comunitária. Entendi. Ela resume no município de Dourado. Às vezes chega até aqui perto de Bocana, assim, mas sem qualidade. Então, mas ela como ela é uma rádio comunitária, ela é para Dourado. Que legal. Entendi, então. Rádio Dourado FM, ele pelo menos implantou lá, o proprietário implantou para poder assistir pela internet, então dá para ver o programa domingo das 10 ao meio-dia. Perfeito. Então, quem quiser acompanhar, tá aí. Certo? Aí, domingo com o pastor Toninho. Domingo com o pastor Toninho. Começar a semana na bênção. Começar o dia na bênção. Esse programa ele chama Abençoando o Seu Lar. Abençoando o seu lar. E graças a Deus tem sido. Só um testemunho rapidinho para nós terminarmos, que né? Sei que o meu tempo já estourou. 2 vezes eu pensei em parar com o programa de rádio. Eu ia falar com o proprietário que rádio é uma responsabilidade. Você tem que estar lá. Certo, acontece às vezes quando a gente tem evento, eu deixo de fazer o programa, também não tenho problema nenhum. Deixa o louvor tocando lá e tal. Mas as 2 vezes que eu ia falar, as 2 vezes, antes que isso acontecesse, e teve uma pessoa que falou desse jeito. Pastor, que programa abençoado. Espero que o senhor nunca pare com esse programa. Opa. Eu estava certo de que eu ia parar naquela semana, ia ser meu último programa. E eu estou lá no rádio há mais de 25 anos. E às vezes eu saio, Deus mostra pra gente. Às vezes eu saio do programa que vocês conhecem o Lucas Daniel, né? Ele me ajuda muito. E às vezes eu deixo ele lá e eu saio na cidade, eu vou passando nas ruas, eu vou ouvindo as casas com os rádios ligados, ouvindo o programa. Muitas pessoas que não são da igreja, me encontro, fala do programa do rádio. Olha que bem. Fala que ouve. Tem uma pessoa lá que ele não pode me ouvir. Me veja, então eu lembro de mandar um abraço, eu tô lá te ouvindo. Entendeu? Ai, que bênção. Que gostoso isso. Glória a Deus. Então eu não tenho rádio, eu só tenho 2 horas por semana. 2 horas por semana. Isso aí. Pastor, muito obrigada por o senhor ter se disponibilizado para estar aqui com a gente. Tenho certeza que foi um tempo muito precioso, não só para mim, mas todo esse pessoal que está ouvindo. E foi muito bom estar aqui com você, todo esse aprendizado. Eu vou levar comigo todo esse aprendizado, todo esse conhecimento. Deus abençoe cada vez mais. Amém. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, pastor, pelos ensinamentos que o senhor trouxe pra gente nesse episódio e que vão durar pra muito tempo, pra nossa vida inteira. E pra todo mundo que tá aí também. Não se esqueça, eu quero deixar a última palavra. Investe em gente, que Deus investe em você. Deus não pega leve com quem ele investe pesado. Pode semear. Não vai secar. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado pela confiança. Obrigado por ter me convidado. Sou eu quem agradeço. E sempre que precisar, eu estou à disposição de vocês. Amém. Amém, pastor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Que ela tá rindo? Meu Deus. É o erro de gravação número 9. Tá aí, ó. E
E é isso, pessoal. Deus abençoe. Até a próxima. Até.